você falou uma coisa que eu sinto muito, né? Que é o tempo que a gente tá vivendo, realmente, tudo é muito líquido, né? muito líquido, cara. Amizades, amores, trabalhos, né? Tudo você se desprende. É feito pra você se desprender muito fácil, né? Você falou perfeitamente. Né? Até o lance de você. Você não tem mais filme em casa, você não tem música em casa. É tudo tá em algum lugar, você pega, enquanto você tá pagando você tem, enquanto não tem. Você não tem mais apego a um disco. Exato. Não tem aquele carinho porque ele sabe que tá lá. Você não tem apego a uma namorada porque tem um aplicativo de relacionamento que se ela não for tão legal com você, você vai lá e consegue outra. Então. Amigos também você pode conquistar por aí. Não, são descartáveis, são descartáveis, por likes e dinheiro. Então é isso mesmo. Tem um sociólogo do século XX, morreu no século XXI, chamado Zygmunt Bauman. Não sei se você já ouviu falar dos amores líquidos, né? E ele foi meio que um profeta. Muitas décadas atrás ele dizia que isso ia acontecer. E é engraçado porque quando a gente fala de eletrodomésticos e de móveis, a gente tem um conceito chamado obsolescência programada. Exato. Né? A gente são feitas para não durar. Geladeira, um iPhone, eles são feitos para quebrar em determinado momento, você tem que comprar. Isso aqui funciona até hoje. As geladeiras antes eram feitas para funcionar há 40, 50 anos, né? Na época da minha avó, uma Brastemp, né? Compra uma Brastemp que você vai ter uma geladeira por 20 anos. Hoje em dia não existe isso. Os caras falaram que dá para fazer uma lâmpada que dure, se não para sempre, mas qual o interesse, né? Qual o interesse? Não tem lógica. Então hoje, engraçado que essa coisa da obsolescência programada... O iPhone que todo ano você troca. Um carro que muda uma lanterninha. E as pessoas começaram a aplicar isso aos relacionamentos. Então hoje não existem mais alianças. As pessoas, inclusive o casamento, tratam como um contrato. Então é isso que eu existo para combater. A minha missão e minha paixão é combater essa liquidez dos amores. E apontar para isso aqui, ó. Apontar para relacionamentos duradouros como relógios suíços. Rafael, eu tenho muita coisa para te perguntar, muita coisa interessante que eu já vi dos seus vídeos. Mas agora eu me sinto meio mal, porque você me deu um presente, eu tenho que dar um presente pra você. Então eu vou falar do nosso patrocinador, não é, Lene? Agora é o Paquito, eu confundo. Quando tá o Lene aqui, eu chamo ele de Paquito e você. Tudo bem de eu trocar os nomes? Cara, minha mãe confunde os nomes dos filhos também. Ela Sério? chama de Lucas, Você tá falando que vocês são meus filhos, é isso? É isso que você quis dizer. É. Lá na viagem pra Polônia eu senti um pouco que você era meu filho. Ah, beleza. Né? Filho, não bebe tanto. Não me escutou, né? Então deixa eu pegar aqui o presente pra você da Insider. 6 shots de vodka é muita coisa. Exatamente. Obrigado. Rafael, é o seguinte, deixa eu falar aqui pros nossos espectadores aqui, que eles já conhecem a nossa marca preferida aqui de vestuário, que é o look completo da Insider, né, Paquito? A gente na viagem pra Polônia, a gente usou o nosso look completo. Hoje estou com a meia, coloquei a meia cueca com a meia, cara. e com essa camisa Tech T-shirt. Então hoje dá pra você ficar com um look completo insiderizado. Já é possível fazer um look 100%. Antigamente não dava. Agora tem tudo. Pra inverno e pra verão. Cara, sabe o que eu vi esses dias? Eles estão fazendo bastante propaganda disso, inclusive. É uma blusinha feminina, tipo aquele suéterzinho, que é com a manga comprida e meio baby look. Assim. Tem pullover também. Bonitaço, tem altas coisas. Eu tenho moletom, eu tenho tudo aqui. Só não me mandaram pullover, falaram que vão mandar agora. Então, vocês sabem que as roupas são tecnológicas, né? Você vai se sentir muito mais confortável e bem vestido do que nunca com os produtos ultra duráveis e com tecnologia anti-odor. O que é anti-odor? É que não deixa você fedendo, né? Anti-CC. Exato. Exatamente. Que não desbotam com as lavagens e desamassam com o calor do corpo, te poupando tempo e dinheiro. Praticidade para todos os momentos perfeitos para o dia, trabalhar, treinar e a qualquer momento que fizer parte da rotina da galera que tá assistindo a gente. É ou não é? Aí. E a gente vai falar da nossa promoção aqui, não é? Lógico. Inteligência 12. Exatamente. Galera, tem o QR Code na tela e tem o link na descrição. Clica aí no link ou vai pelo QR Code, faz sua comprinha lá e na hora de você adicionar lá no carrinho, você coloca o cupom Inteligência12, que você vai ter 12% de desconto. Deixa aí na tela já. Todos os produtos do site, tá certo? Inteligência 12, QR Code na tela. Espero que o Rafael depois dê um feedback pra gente. Todo mundo que a gente dá a camiseta e os produtos da Insider elogiam pra gente. Você sabe que eu já conheço, né? Já conhece? Eu já Não é bom? Eu já fui em outro podcast que eu ganhei também. E interessante, Vilela, porque eu moro em Salvador, muito calor lá, né? Calor é um negócio que me deprime. Sério? Me deixa feliz, cara, calor. Não, cara, sério? Que isso, que é muito calor, aí é complicado. Não, muito calor é demais. Eu pensando que ia chegar aqui ia estar frio, pô. Você vê o calor que tá aqui? Eu moro em Manaus, então... É um negócio esquisito, cara. Mas São Paulo tá abafado, né? Tá muito. Ontem, eu acho que domingo foi um dos dias mais quentes do ano. Pô, você usar uma camisa dessa aqui é maravilhoso, né, cara? Não amassa, exatamente. Suor. Exatamente. Rafael, vamos continuar aí com esse papo, então, de falar...
o que você acha que mudou? Não sei se você tem também uma análise sobre relacionamento, né? Esse relacionamento, quando o ser humano ele decide se relacionar com uma pessoa, o relacionamento monogâmico, como que acontece isso? E por que hoje em dia ele é minimizado, ele é combatido? Por que a gente tem tanta discussão sobre esse pilar da família que era uma coisa que era meio tradicional? O pai, a mãe, os filhos e tal. E hoje fala, não, o casamento não precisa durar para sempre. Quanto tempo durar é bom. A gente acabou de ver vários casamentos duradouros, né? Terminar. O mais recente agora da Sandy, Sandy né? com o Lucas. Exato, né? De 24 anos juntos, 15 casados. E isso dá uma certa... A gente fica, pô, esse casal que parecia perfeito, de repente terminou. O que você tem a falar sobre isso? Interessante, até se o pessoal puder comentar aí o que é que eles acham desse término da Sandy com o Lucas, porque, queira ou não, é uma referência, né? Os casamentos desses famosos acabam se tornando meio que padrões. E quando são duradouros, mais ainda. Exato. Né? Ninguém esperava que isso fosse acontecer, né? Mas, Vilela, eu tenho certeza de uma coisa, não sei se você acredita igual a mim, mas eu creio que existe um plano maligno para terminar com o casamento, para destruir as famílias. Por quê? Porque uma civilização é o que são suas famílias. Gustavo Corsão já dizia isso no século XX. Uma sociedade é o que as suas famílias são. Então, no momento em que você quebra as famílias, você transforma a civilização num exército de beócios que é facilmente manipulado. Então, quando você ataca o núcleo familiar e você mitiga isso, pulveriza isso, relativiza isso, você tem uma massa de pessoas que são mais facilmente manipuladas e lideradas por qualquer pessoa que apareça. Então, eu creio e tenho total convicção disso, que o plano para destruir, relativizar o casamento é um plano maligno, encabeçado por Satanás e que hoje envolve um sistema global de destruição familiar. E as consequências e os sintomas disso você vê todos os dias aí na sua frente. Né? Eu tenho total certeza de que é intencional, no sentido de destruir o núcleo familiar de forma proposital. Qual é o impacto que você acha na vida de um filho ou de vários filhos Total, de ter uma família destruída ou separada? Total. Porque meus pais não se separaram, eu não sei qual é esse impacto, né? Você tem pais separados, ô Paquito? Eu tenho. Com quantos anos eles separaram? Você tinha quantos anos? Eu tinha acho que uns 7, 8 anos. Pois é, né? Então, eu sempre... É uma fase... Eu costumo dizer que as maiores vítimas sempre são os filhos, né? A gente tá vendo, né, Paquito? Se você continuar falando de mim, você vai virar vítima aí. Isso é uma ameaça. Mas é muito sério, Vilela, porque eu conheço muitas pessoas que sofreram absurdamente com o divórcio dos pais e que sofrem consequências terríveis, né? Dependendo da idade, pior ainda, né? Pior ainda, né? Ele já estava 7 anos, mas eu acho que é uma fase que ainda está em uma formação, né? Que a figura do pai é importante. Então, e é pior ainda, né? Porque às vezes uma pessoa de 15, 16 já consegue lidar de uma forma mais madura com toda essa circunstância. E às vezes percebe que as brigas estavam tão intensas. Não, talvez seja melhor que eles fiquem... Então, eu tive essa experiência, viu, Rafael? Durante muito tempo, cara, meus pais brigavam muito. E eu ouvia meu pai dizer assim, o dia quando você tiver 18, sei lá, quando você estiver fora de casa, eu saio de casa. Tipo, quando vocês não precisarem mais de mim, eu saio de casa. E eu sempre me senti tão culpado. Meu pai já pediu desculpa, a gente já se conversou. Mas era complicado, cara, porque dava a impressão que ele tava junto com a minha mãe só por minha causa. Entendi. E tão junto até hoje. Ou seja, não era por minha causa, mas ouvir aquilo me magoava de uma certa forma que eu nem entendi. Eu era criança, mas aquilo me magoava muito, entendeu? Pois então, mas às vezes você ouve algumas pessoas falando assim, não é melhor divorciar do que permanecer junto e brigando. Cara, esse não é o melhor. O melhor é restaurar, construir uma família forte. E essa foi o que aconteceu. Exato, e essa é a minha paixão hoje. Eu passei 6 anos nas Forças Armadas e quando eu saí para o Ministério Eclesiástico, eu comecei a me dedicar a atender casais no gabinete e eu percebi uma crise absurda, cara. Uma crise que quando eu era mais jovem eu não percebia, né? Por vir de uma família mais estruturada, e meus pais têm um casamento muito forte, são heróis para mim. Minha esposa também veio de uma família muito estruturada. Então quando eu chego no meu trabalho sacerdotal e eu acabo descobrindo uma crise absurda de traições, de divórcios, de crise de comunicação, crise de vida sexual, e eu percebo um oceano de famílias destruídas pelo pecado, pelo egoísmo, eu disse, cara, eu preciso me dedicar a isso aqui. E hoje essa é a minha paixão, cara. Quando eu sento com um casal, minha paixão, Vilela, é o seguinte, eu vou te dizer qual é a minha paixão hoje. Sentar com um casal na mesa,
e ouvir os problemas. E eles contam pra mim, é isso aqui. A gente se enrolou na vida sexual, nos valores, na comunicação, no dia a dia. A gente tá se bicando, a gente tá brigando. E eu consigo encaminhar o casal para uma restauração concreta. Eu chego ao ponto em que eles renovam os votos e dizem assim, Rafa, obrigado, a gente está hoje num outro patamar, a gente consegue viver e andar com as próprias pernas. Cara, essa é a minha paixão. Então, eu praticamente vivo para essa missão hoje aqui. E você tem experiências positivas de que é possível. Total. Não importa o que aconteceu, é possível restaurar? Eu vou te dizer uma coisa aqui, Vilela, com toda a minha convicção. Todo casamento pode ser restaurado. Eu já vi casamentos que, assim, aos olhos humanos, cara, seria impossível. Não teria nenhuma... Você diria assim, cara, é impossível. Isso aqui não tem jeito. 7 anos morando com amante. Putz. Eu tenho um testemunho assim, o cara ficou 7 anos morando com um amante e ele voltou para a esposa. Então, assim, é óbvio que se o amor não sobrepujar o egoísmo, é impossível. Mas Deus é capaz de fazer, cara. Deus é capaz de fazer. Existem pessoas que estão assistindo essa live agora, que estão com a família destruída. Exato. Destruída. E talvez a pessoa esteja ouvindo aqui e dizendo, não é possível. O meu caso é impossível. Eu afirmo que Vilela. Existe um caminho para a restauração. Um caminho milenar, um caminho bíblico. Sabe por quê? Porque o casamento, diferente do que o mundo diz, não é um fenômeno antropológico. Não foi o homem quem criou o casamento. É uma criação divina. Uma criação divina.